em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, do versículo 1 e 2. Esperar que todos achem. Somos poucos, mas sem instrumento, só com a voz, mas saibam que há muitos irmãos nossos em vários lugares do mundo que só tem isso. Só tem a sua voz, o seu fôlego de vida, os seus pulmões para cantar e louvar o Senhor. E com certeza Deus se alegra muito, muito por isso. Então que a gente possa também se alegrar com Deus essa hora. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, Deus, através de Paulo, diz o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos mais um dia aqui, o dia do Senhor, Deus, mais um domingo aqui na Tua igreja, Pai, para Te cultuar, para Te louvar, Deus. Que o Senhor possa receber toda a nossa adoração, Deus, todo o nosso louvor a Ti, Senhor, porque somente Tu és digno, Deus. E que neste momento o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, Senhor Deus, a palavra que o Senhor nos deixou para nos instruir, Senhor. Que a gente possa aprender dela essa noite, Senhor Deus, e sair daqui cada vez mais transformados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Que foi para isso que o Senhor nos salvou, nos predestinou, para que a gente fosse a imagem do Seu Filho Jesus. E para que um dia lá na eternidade nós também tenhamos um corpo glorificado como Jesus Cristo. Então que o Senhor possa falar conosco, Deus, e que o Senhor possa me usar com a Tua graça e misericórdia, Deus. E tudo que eu falar seja guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, e tirado da Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, louvado sejas Tu, Senhor, eternamente, Deus. Oramos e Te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar? E o tema da mensagem de hoje é Sede iguais a Cristo. Em Efésios capítulo 1, Paulo ele fala sobre as bênçãos do Deus triuno. Ele vai falar que nós fomos escolhidos pelo Pai, fomos redimidos pelo Filho e fomos selados pelo Espírito Santo. Ele também fala que nós dependemos de Deus e dependemos porque o amor vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, a esperança e a herança vem de Deus, e o poder da igreja vem de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, ele escreve sobre a obra de Deus por nós, em nós e através de nós, quem nós éramos, o que Deus fez por nós e quem nós devemos ser. Ele fala também sobre a nossa união com o Senhor, sobre onde nós estávamos, onde nós estamos e para que estamos e para o porquê estamos onde estamos. Então, note que sempre 3 pontos, o antes, o agora e o depois. O que nós éramos antes, o que Deus fez e o que a partir de agora nós devemos ser. Isso vai se desenrolar em todo o livro de Efésios. Em Efésios capítulo 3, ele fala sobre o maior mistério da história, sobre o mistério revelado e o mistério comissionado. Ele vai falar também sobre a oração de Paulo e quais são os elementos que devem ter em nossas orações. Assim como Paulo orou, que é ser cheios de Deus, que é o amor de Cristo, que é a oração pela própria igreja. Em Efésios capítulo 4, Paulo vai falar sobre a unidade do corpo, da igreja e do Senhor Jesus. E que para entender sobre essa unidade, nós devemos entender 4 importantes fatos, que é o nosso viver, que é o fundamento da igreja, que são os dons que são distribuídos a cada um, e também sobre o crescimento da unidade da igreja. E por último, ele fala sobre o nosso andar, o nosso viver como cristãos. Como deve ser a nossa vida agora que somos salvos, que somos libertos, que temos o Espírito Santo habitando em nós. Qual que deve ser o nosso andar, como deve ser a nossa vida e como nós devemos nos comportar diante de todas as situações. E Paulo começa o capítulo 4 rogando para que eles e também nós andemos como é digno da vocação do qual nós fomos chamados.
ele vai falar ali: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, para que a gente viva de acordo com a nossa vocação. Fomos chamados por quem? Para quê? Por qual motivo? Sabendo disso, a gente viva de acordo com esta vocação do qual nós fomos chamados. E nos versículos 13 e 15 do capítulo 4, Paulo fala do objetivo do qual nós devemos andar assim. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o objetivo é que todos cheguemos à unidade da fé, que todos cheguemos ao conhecimento pleno do Filho de Deus, à medida da estatura de Cristo, ou seja, que nós nos tornamos cada dia mais parecidos à imagem de Jesus Cristo. Crentes maduros, crentes que crescem em unidade, em corpo. Esse é o objetivo da carta de Efésios. E ele continua falando sobre como devemos andar até o final do capítulo 4. E no começo do capítulo 5, ele também continua falando sobre isso. Só que ele inicia o capítulo 5 com uma ordem. E aqui ele vai falar sobre 3 coisas que nós devemos fazer, que é o que veremos hoje. Que primeiro, nós devemos ser imitadores de Deus. Segundo, devemos ser filhos amados. E terceiro, devemos andar em amor. Esses são os 3 pontos que nós veremos hoje, desta ordem que Deus dá através de Paulo, no começo do capítulo 5. E o primeiro ponto é que nós devemos ser imitadores de Deus. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Talvez se você esteja usando a Bíblia King James, vai estar escrito seguidores de Deus. Mas a palavra, no original, ela significa imitador. A Bíblia King James, em português, ela tem que seguir a sua versão mãe, que é a versão inglesa. E quando eles escreveram a versão inglesa, eles colocaram seguidor, porque eles pensaram que um imitador poderia ser alguém falso. Alguém pode imitar a outra pessoa falsamente, mas um seguidor não. Um seguidor tende a ser alguém que segue realmente, que é fiel àquela pessoa do qual está seguindo. Então, eles pensando nisso. A Bíblia LTT, que também segue a King James, ela vai traduzir da seguinte forma: seguidores de seus exemplos. Então, o seguidor e o imitador é o imitador dos exemplos, é o seguidor dos exemplos de Deus, de Cristo. Então, aqui Paulo ele nos ordena sermos imitadores de Deus. E para imitar alguém, nós devemos conhecer essa pessoa. Se eu lhe falasse o nome de qualquer pessoa que seja famosa ou não famosa, mas que você não conhecesse essa pessoa, e eu pedisse para você, eu quero que você imite tal pessoa. Você me dissesse, mas eu não conheço essa pessoa, como que eu vou poder imitar ela? Se eu não sei como que ela fala, se eu não sei como que ela anda, como ela se veste, o que ela faz, o que deixa de fazer, como é que eu vou poder imitá-la? Da mesma forma aqui, como que nós vamos poder imitar alguém se nós não conhecemos tal pessoa? Para imitar alguém, nós devemos conhecer aquela pessoa. Devemos ver, observar aquela pessoa, ler sobre aquela pessoa, andar com aquela pessoa, se possível, para que a gente possa imitá-la. E para conhecer aqui a pessoa de Deus, qual Paulo está falando para que nós imitemos, para conhecer a Deus, que é quem nós devemos imitar, nós devemos ler a sua palavra, porque é ali que vai nos mostrar quem Deus é, quais são as características de Deus, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele fala ou o que Ele não fala, o que Ele faz ou o que Ele não faz, como Ele viveu, como Ele andou aqui nessa terra, seja Antigo Testamento, seja o Novo Testamento através da vida do próprio Deus, Jesus Cristo, que se encarnou como homem. A gente deve conhecer
a Deus, a Cristo, para saber como nós podemos imitá-lo. Porque a palavra imitador aqui está falando de alguém que copia as características específicas de uma outra pessoa. Seja alguém que seja igual, que caminhe da mesma forma, que fale da mesma forma, que haja da mesma forma. Então, como imitadores de Deus, devemos imitar as características de Deus. Mas vemos Paulo falar sobre como devemos andar, e aqui ele fala sobre imitar a Deus. Então, nós podemos conhecer, através da Bíblia, sobre as características de Deus. Mas como podemos aprender mais sobre o andar de Deus? A gente pode ver que Deus é isto, é aquilo outro, mas e como nós podemos ver como que Deus age, como que Deus faz diante de tais situações? Principalmente, ainda mais ainda, através da vida de Jesus. O próprio Deus que se encarnou, se fez homem, viveu aqui entre nós, ele passou por diversas situações que nós já passamos ou nunca imaginaremos que vamos passar, ou nunca iremos passar em nossas vidas. Ele sofreu, ele foi torturado, ele foi espancado pelas próprias criaturas que ele mesmo criou, que ele mesmo fez. E o próprio Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, Paulo imitava quem? Paulo imitava a Cristo. E ele fala, sede vocês meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Quantos de nós podemos hoje falar isso? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje é muito difícil, mas por que será, né? Porque Paulo viveu mais próximo da época de Jesus? Ou não? Ele nos dá uma ordem, esta ordem da palavra de Deus, ela é eterna. Ele fala ser imitadores de Deus. Essa é uma ordem não para aquela época, mas para todas as épocas, para todos nós. John MacArthur diz, toda a vida cristã é a reprodução de piedade, como visto na pessoa de Cristo. A vida cristã é projetada para reproduzir a piedade conforme o modelo de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, em cuja imagem os cristãos foram recriados pelo novo nascimento. Quando eu e você nascemos de novo, quando eu e você fomos salvos, libertos do pecado, fomos salvos, libertos e nascemos de novo para um fim específico, para sermos a imagem de Jesus Cristo. Então devemos aprender sobre Cristo, sobre como ele agiu nas diversas situações em que ele passou aqui na terra enquanto homem, para que assim possamos imitar a Cristo e agir como ele agiu, a andar como ele andou, a viver como ele viveu, para ser a imagem de Cristo. E esse versículo 1 aqui do capítulo 5, ele faz ligação com os versículos anteriores e com os versículos posteriores, nos mostrando como nós devemos andar e imitar a Deus e a Cristo. Leia comigo ali em Efésios, capítulo 4, do versículo 17 em diante. Diz assim, digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E ele vai continuar, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito Santo está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E ele vai falando e vai mostrando como deve ser o nosso andar, como deve ser agora o nosso viver, vai nos comparando com aqueles que não seguem a Cristo, com aqueles que ainda estão nas trevas, e vai dizendo, vocês não são mais assim, não é mais assim que vocês devem se comportar, não é mais assim que vocês devem agir, falar, pensar, vocês mudaram, vocês nasceram de novo, vocês agora são filhos de Deus. Então ajam conforme a natureza de vocês. É assim que nós devemos andar e viver, não mais em nossa velha natureza, mas agora em uma nova natureza, a natureza de Cristo, que habita em nós e nos transforma diariamente. O cristão, ele não possui um chamado ou um propósito mais importante do que imitar o seu Senhor. Este é o propósito da santificação, crescer em semelhança ao Senhor, enquanto serve Ele aqui na terra. O propósito de Deus na salvação é redimir os homens dos pecados e transformá-los na imagem do seu Filho. E para serem conformes a Cristo e tornar-se perfeitos, assim como Deus é perfeito. Foi para isso que Deus nos resgata, foi para isso que Deus nos liberta, para isso que Deus nos salva, para sermos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. A predestinação é para que você seja a imagem do Filho de Deus. Você é salvo e com isso aqueles que são salvos, eles são predestinados a serem conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 48. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Então, todos nós somos transformados de glória em glória, através do Espírito Santo, na imagem do Senhor Jesus Cristo. Para que nós, como um espelho, reflitamos a glória do Senhor a este mundo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Sede vós santos, porque eu sou santo. É uma ordem, um imperativo. Para saber o que Deus é, devemos estudar a sua palavra, a sua revelação de si mesmo. No entanto, quanto mais aprendemos do caráter de Deus, quanto mais aprendemos que muito acima de nós Ele é, e como é impossível em nós mesmos cumprir o mandamento de ser como Ele, de ser perfeito assim como Ele é,
é que nós devemos buscar mais a Deus. Buscar mais a quem possa nos ajudar a ser parecidos com Ele mesmo. E é por isso que nós precisamos ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito, o Espírito Santo, no homem interior, no nosso ser interior, a fim de sermos cheios de toda a plenitude de Deus, cheios de Deus, da sua presença. Como Paulo diz aqui no capítulo 3 de Efésios, versículos 16 ao 19. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então nós necessitamos ser cheios da plenitude de Deus, ser cheios de Deus, ser cheios da sua presença, do seu Espírito Santo, para que assim a gente possa cumprir aquilo que Deus nos ordena. Porque muitos tentaram cumprir aquilo que Deus ordena simplesmente pelo seu esforço próprio e não conseguiram. A gente depende do Espírito Santo para cumprir e viver de acordo com o que Deus manda que nós vivamos. E assim como os primeiros discípulos, quando eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, como diz lá em Atos, se você puder abrir Atos capítulo 11. Atos 11, versículo 19 ao 26. Então nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos de Deus para cumprir aquilo que Ele nos manda fazer. Ou seja, para sermos imitadores de Deus, nós dependemos de Deus. Mas também nós devemos buscar a Deus. E em Atos, capítulo 11, versículos 19 a 26, tem a primeira vez em que os discípulos são chamados cristãos. E diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Notemos algumas palavras destes versículos. Anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Viu a graça de Deus. Exortou que permanecessem no Senhor. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Note-se sempre cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, homens de fé, a graça de Deus estava com eles, se uniram ao Senhor, creram no Senhor, caminhavam com o Senhor, e então eles foram chamados cristãos. Cristãos, pequenos cristos. Eles foram chamados assim porque as pessoas olhavam para eles e viam, através do seu jeito de andar, de viver, de falar, que eles se pareciam muito com o próprio Cristo. E então
eles chamaram eles de cristãos, num sentido, primeiramente, pejorativo, mas estavam assim chamando porque eles olhavam para a vida daqueles discípulos e viam Cristo, porque os discípulos, eles viviam, eles andavam, eles falavam, agiam como o próprio Cristo os tinha deixado de exemplo. Então, eles foram chamados de cristãos. Hoje, nós perdemos o significado mais profundo dessa palavra, porque muitos se dizem cristãos, até mesmo em locais onde a palavra de Deus não é seguida ou é deturpada por muitas vezes, muitos se acham cristãos. Nós vivemos num país onde falam que é um país cristão, onde muita gente se identifica como cristão, mas nós perdemos o real significado do que esta palavra quer dizer. Então, que nós possamos nos lembrar sempre do significado mais profundo dessa palavra. E quando nós dissermos que somos cristãos, que isso possa nos trazer à memória e nos fazer lembrar quem nós somos. Se realmente somos pequenos cristos, somos imitadores de Cristo e do Pai aqui nesta terra. Se realmente as pessoas podem olhar para nós e nos chamar cristãos, parecidos com Cristo. E a única maneira que podemos nos tornar imitadores de Deus e do Senhor Jesus Cristo e viver a sua vida perfeita através de nós, é quando nós fomos totalmente dependentes do seu Espírito para nos tornarmos como Ele é. É quando nós formos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Então nós seremos cristãos, imitadores de Cristo, de Deus. Somente assim. Nós dependemos do Espírito Santo para que a gente possa ser parecidos com Cristo, imitadores de Deus. Mas também devemos buscar conhecer, porque o Espírito Santo só vai nos ajudar quando nós começarmos a entender e a conhecer este Deus e este Cristo a qual nós devemos imitar. Porque o Espírito Santo não vai fazer milagre e colocar tudo na sua cabeça. Quem Deus é, como Ele age, como Ele faz, se você não busca conhecê-lo por amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, se você não busca conhecer e saber como Cristo viveu aqui nesta terra, como Cristo agia, o que Ele falava, o que Ele pensava, o que Deus concorda, o que Deus discorda, o que Deus ama e o que Deus odeia, para que nós também assim possamos amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. E sermos então imitadores de Deus. Segundo ponto é que nós devemos ser filhos amados, como diz o versículo 1 do capítulo 5 de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A ordem de Deus, através de Paulo, é que sejamos imitadores dele, só que não termina aí. Ele continua dizendo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Devemos imitar a Deus como filhos amados. Devemos ser filhos amados de nosso Deus e Pai. Como filhos de Deus, devemos imitar nosso Pai. O Senhor é amor, então devemos andar em amor. O exemplo de Cristo, ele deve nos inspirar. Você que é pai, mãe, ou vai ser, ou que conhece alguma criança, você observa. Os filhos, normalmente, eles querem imitar os seus pais. Ele vê o pai ou a mãe fazendo algo, naturalmente ele vai fazer aquilo ali. Ele vai imitar o seu pai, ele vai imitar a sua mãe. Isso vai em graus, pode ser maior, pode ser menor, pode ser dependendo da idade ou não, mas sempre vai acontecer isso. Os seus filhos vão imitar vocês. Isso é um alerta para nós também, porque muitas vezes a gente faz coisas erradas, que não queremos que os nossos filhos imitem, mas faz com que a gente lembre. Então é natural isso acontecer. E agora nós, como filhos amados do nosso Pai Celestial, deveríamos naturalmente agir como agem as crianças aqui na terra. Deveríamos imitar o nosso Pai Celestial. E através de Jesus Cristo, Deus, ele nos deu o direito então de se tornar filhos de Deus. Então nós devemos agora, como filhos de Deus,
imitar ao nosso Pai Celestial. Então, porque o nosso Pai Celestial é santo, nós devemos ser santos. Porque Ele é gentil, nós devemos ser gentis. Porque Ele perdoa, nós devemos perdoar. Porque Deus em Cristo se humilhou, estamos a nos humilhar. Porque Deus é amor, como seus filhos amados, estamos a caminhar em amor. Essa habilidade não é natural, no entanto, mas sobrenatural, exigindo uma nova natureza e um poder contínuo do Espírito Santo fluindo através de nós, por obediência à palavra de Deus. Então, em tudo, nós dependemos do Espírito Santo, para que a gente possa tanto imitar a Deus, ou para sermos filhos amados, que imitam ao nosso Pai. Dependemos do Espírito Santo. E como nós vimos anteriormente, nós devemos imitar a Cristo. E podemos nos espelhar em Cristo e na sua vida aqui na terra, quando formos obedecer a esta ordem de viver como filhos amados que imitam seu Pai Celestial. Cristo, ele teve uma vida perfeita perante o Pai. Cristo obedeceu e viveu para o Pai, de acordo com a sua vontade em toda a sua vida aqui na terra. Cristo obedeceu ao Pai em tudo. Ele sempre fez a sua vontade. Então nós devemos imitar a Cristo e sermos filhos amados como Jesus foi. O próprio Pai declarou sobre Jesus que ele era o seu Filho amado. Lá em Mateus 3,17 diz que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus, como o Filho de Deus aqui na terra, ele obedeceu ao seu Pai em tudo. Ele seguiu ao seu Pai em tudo. Tudo que o Pai fazia, ele fez. Tudo que o Pai mandava, ele fazia. Ele obedeceu em tudo. Seguiu a vontade do Pai em tudo. Nos deixou um exemplo para ser seguido. Lá em João 5, 17 e 20, Jesus diz o seguinte: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Jesus nos dá exemplo a ser seguido. Ele não buscava a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o havia enviado. João 5,30, Jesus diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Assim nós devemos imitar a Cristo e buscar não fazer a nossa própria vontade, mas a vontade do Pai. Jesus, ele seguia ao que o Pai mandava. Jesus, ele obedecia o que o Pai mandava. Assim também nós devemos ser imitadores de Cristo e seguir e obedecer e fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Como filhos amados, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, conhecendo a Cristo, nós iremos conhecer ao Pai. Vendo Cristo, iremos ver o Pai, porque Ele e o Pai são um em unidade. E aquele que crer em Cristo e o imitar, fará também as obras que Ele faz. Então devemos ser imitadores de Cristo e do Pai. Devemos buscar a sua vontade, devemos buscar fazer as suas obras, devemos buscar falar aquilo que Ele quer que Ele falou. Porque quando nós fizermos a obra, as obras do Pai, então seremos vistos e chamados filhos de Deus. É somente assim que seremos reconhecidos como filhos de Deus, quando nós formos iguais ao Pai. Assim como aqueles cristãos foram identificados e assim julgados como cristãos porque se pareciam com Cristo, nós seremos assim julgados e criticados ou elogiados por sermos filhos de Deus, quando nós então imitarmos ao nosso Pai Celestial.
Então, o primeiro e segundo ponto é que, primeiro, nós devemos imitar a Deus, porque é uma ordem dele. E nós devemos ser como filhos amados, assim como Jesus Cristo foi o Filho amado a quem Deus se compraz aqui nesta terra, enquanto viveu aqui nesta terra, devemos imitar a Cristo. E ser também um filho amado. Que Deus possa olhar, este é meu filho amado. Possa olhar para você e possa falar, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Será que Deus hoje pode olhar para nossas vidas e falar isso? Como Ele fez com Cristo? Porque Cristo obedeceu em tudo a Deus. Mesmo no maior dos sofrimentos, Ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu vou seguir até o último, mesmo tendo que sofrer e morrer no lugar de pecadores. Jesus obedeceu até o final. Terceiro ponto deste texto é, devemos andar em amor, versículo 2. E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, como nós vimos, nós devemos ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Devemos imitar a Jesus, andar e viver como Ele viveu. Afinal, Deus, Ele nos predestinou e Ele nos salvou para sermos conformes à imagem do Seu Filho, para sermos parecidos com Cristo. Esse é o objetivo da salvação e da santificação. Nós sermos a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. E aqui no versículo 2 nos diz para nós andarmos em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Paulo está dizendo que devemos amar como Cristo nos amou, que devemos nos entregar como Cristo se entregou por nós. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o supremo exemplo. Em seu amor sacrificial pelos pecadores perdidos, Ele nos deixou exemplo a ser seguido. Ele recebeu toda a ira de Deus pelo pecado humano sobre si e entregou a sua vida de modo que nós fôssemos redimidos. Então nós recebêssemos uma nova e santa natureza e herdássemos a vida eterna. Com isso nós devemos ser imitadores do seu grande amor, na novidade e no poder do Espírito Santo, o qual nos permite demonstrar o amor divino. Somente podemos amar assim como Deus amou, se nós, então, tivermos o Espírito Santo agindo em nossas vidas, estivermos cheios do Espírito Santo. Então nós poderemos amar, imitar e ser filhos amados do nosso Pai Celestial. Cristo, ao ofertar a si mesmo pela humanidade caída, Ele agradou e glorificou o seu Pai Celestial, pois Ele demonstrou da forma mais completa e perfeita a soberania de Deus, e um tipo de amor celestial que é perfeito e incondicional. Então nós devemos seguir o exemplo de Cristo. O seu grande amor por nós levou a sacrificar para que nós pudéssemos viver. O nosso amor, então, pelos nossos semelhantes deve ser da mesma espécie, um amor que vai além do afeto, que é capaz de sacrificar-se em benefício dos outros. A maior prova do amor é o imerecido perdão. O supremo ato de amor de Deus foi dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus trouxe o perdão ao homem. Deus amou o mundo com um amor tão grande que Ele ofereceu perdão aos pecadores. Então, Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para dar a sua vida na cruz, para que a gente não precisasse sofrer a morte eterna. Ele ofereceu ao mundo o dom gratuito da comunhão eterna com Ele. Então, o perdão é a prova mais suprema do amor de Deus. Então, ele vai ser também a prova mais convincente do nosso amor. O amor sempre nos leva a perdoar aos outros, assim como o amor levou Deus em Cristo a nos perdoar. Então, quando nós demonstrarmos perdão, estaremos demonstrando o amor a este mundo, assim como Jesus demonstrou o seu amor por nós. Então, não importa como os outros podem lhe machucar, caluniar, perseguir ou de qualquer forma prejudicar você.
O sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar sua multa. Pedro pensou que perdoar alguém até 7 vezes era generoso, mas Jesus disse, eu não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em Cristo, todos os nossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, como diz a palavra. Assim como a profundidade do amor de Deus é demonstrada pelo quanto Ele perdoou, a profundidade do nosso amor é demonstrada pelo quanto nós perdoamos. A profundidade do nosso amor também é mostrada no quanto nós sabemos que fomos perdoados. Como a parábola lá em Lucas. Você pode abrir lá em Lucas capítulo 7. Versículos 36 ao 48, a parábola que Jesus conta. Parábola não, né? Aconteceu realmente. Lucas capítulo 7, versículos 36 ao 48. Lucas 7, versículos 36 ao 48. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-o, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Então, porque Simão ele não tinha entendido a real enormidade do seu pecado em sua própria vida, portanto, ele não sentiu a necessidade de perdão. Ele era implacável com os outros, especialmente com aqueles que ele considerava pecadores. Então, como ele não reconhecia sua própria miséria perante Deus e não sabia o quanto Deus tinha perdoado ele então não pôde também oferecer o mesmo perdão que ele recebeu àquela mulher, do qual ele considerava pecadora. Então a falta de perdão é a medida da nossa alta justiça, assim como o perdão é a medida do amor. A nossa capacidade de amar e, portanto, de perdoar, depende da nossa noção do quanto Deus nos perdoou. A pessoa que vê a grandeza do seu próprio perdão, através do amor de Deus, vai desejar amar e perdoar ao seu próximo. Ele irá amar o seu próximo porque o seu Pai Celestial amou e perdoou. E então ele vai desejar ser um imitador do seu Pai. O padrão para a vida cristã é Cristo. A caminhada cristã no amor é estender a todas as pessoas, crentes e não crentes,
o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus. É imitando ao nosso Pai. Então devemos andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. A nossa vida deve ser vivida como uma oferta e um sacrifício a Deus, em aroma suave, como um aroma perfumado ao Pai. Ele não nos disse que seria fácil, afinal é um sacrifício, afinal é tomar a sua cruz e segui-lo. Mas Ele disse que estaria conosco, Ele nos disse que iria enviar o Seu Santo Espírito para nos guiar, para habitar em nós, para nos ajudar a viver a vida que Ele quer, para nos ajudar a imitá-lo, a ser como filhos amados. E então nós podemos andar uma vida, viver uma vida em honra e glória a Ele, que é digno de todo o nosso louvor e nossa adoração. Concluindo, Paulo ele nos ordena sermos imitadores de Deus. Para imitar alguém, nós devemos conhecer essa pessoa. Nós não podemos imitar alguém que nós não conhecemos. A gente só vai poder imitar alguém se a gente sabe quais são as características daquela pessoa, como que aquela pessoa pensa, como ela age, o que ela ama, o que ela odeia, o que ela fala, como ela fala, o jeito, a maneira de ela se portar, de ela viver, diante de tudo, diante de um sofrimento, de uma alegria, de uma injustiça. E a gente deve conhecer, principalmente, a vida de Jesus Cristo. E no mais, toda a palavra de Deus que nos mostra e nos revela quem Deus é, para que assim a gente possa imitar a Deus. Devemos imitar as características de Deus. Assim como Paulo, devemos imitar a Cristo. E devemos também ser filhos amados, que buscam imitar o seu Pai Celestial. Para ser filhos amados, nós devemos fazer a vontade do nosso Pai. Com certeza o amor de Deus por nós, assim como o nosso amor pelos nossos filhos, não muda, independente se o nosso filho faz algo de errado ou nos desobedece. Mas é claro que o Pai se alegra mais quando o Filho obedece. Assim como é conosco, assim também como nosso Pai Celestial. Então que nós possamos viver uma vida que alegre o nosso Pai Celestial. Viver em obediência a Ele, buscando a sua vontade, a sua direção. E por último, nós devemos também seguir o exemplo de Cristo. O seu grande amor por nós, que levou Ele a se sacrificar para que nós pudéssemos viver. Então, o nosso amor por nossos semelhantes deve ser da mesma espécie. Um amor que vai além do afeto, que é capaz de se sacrificar em benefício dos outros, que é capaz de demonstrar o perdão que Deus demonstrou a nós. Assim como Deus nos perdoou grandemente, que a gente possa sempre lembrar que o nosso pecado a Deus é muito maior do que algo que alguém possa fazer contra nós. Porque o pecado cometido contra Deus é do tamanho de Deus, é infinito. E o pecado que outra pessoa possa cometer conosco, ele não é de se comparar com o nosso pecado contra Deus. Então que a gente possa ser imitadores de Deus, como filhos amados, andando em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, possamos nos entregar então a Ele, possamos nos sacrificar a Ele, se sacrificar a Deus em aroma suave, em cheiro suave a Deus, como filhos amados. Eu finalizo com algumas perguntas para que você reflita. Não são perguntas que julgam você, porque quem conhece melhor é você, tirando Deus, é você mesmo. Então, somente você pode refletir e pensar. Primeira pergunta é: você tem imitado a Deus e a Cristo em sua vida? Segunda pergunta é: você tem refletido sobre o profundo significado da palavra cristão? Terceira pergunta é: olhando para a sua vida, como eu falei, sem julgamentos externos, você mesmo que se conhece melhor, você tem sido um pequeno Cristo, um cristão? Quarta pergunta: você tem
sido reconhecido por Deus como seu filho através da vida que você leva? Quinta pergunta: você tem vivido em amor, demonstrando o amor de Deus como Cristo? Sexta pergunta: você tem perdoado e se entregado pelo próximo, como Cristo se entregou por nós e nos amou e nos perdoou? Sétima pergunta: a sua vida tem sido uma oferta em aroma suave a Deus? Oitava pergunta: você tem se sacrificado por Deus, assim como Ele se sacrificou por você? Que possamos ser imitadores de Deus e de Cristo em nossas vidas. Que possamos viver como filhos amados de nosso Pai Celestial. Que possamos andar em amor e demonstrar o amor de Deus ao mundo. E que possamos ofertar a nossa vida em aroma suave a Deus e entregar a Ele todo o nosso ser. Amém?